Amém? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jaiara. Eu estou aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho acerca de como foi a minha conversão. Eu conheci a Jesus, eu era nova, eu era ainda jovem também, e eu tinha 17 anos para 18, eu estava prestes a fazer 18 anos. E vou contar um pouquinho antes de conhecer a Jesus como que era a minha vida. Desde o começo, desde a gravidez da minha mãe, foi muito difícil. Ela conta, né, que ela sofreu muito na gravidez dela, que ela teve uma gravidez de alto risco e que ela sofria muito ao chegar assim, ao ponto do médico falar para ela que talvez, né, no dia do parto ali, ou eu não ia sobreviver ou ela não sobreviveria, né, que ali eles não tinham chances, ali não tinha chances para mim, né, ela teve muita complicação durante toda a gestação dela. Então, desde o começo, a minha vida foi um milagre, né? E ela conta que a minha vida foi um milagre, porque ela não tinha certeza ali se eu iria nascer, né? Ou se ela iria ali morrer no parto. Mas desde ali, né? Mesmo, né? Minha mãe não servindo a Jesus, o Senhor ele fez um grande milagre e deu tudo certo. Eu nasci saudável. Só que aí, irmãos, depois eu fui crescendo, né? Ali entre os 3 anos, 4 anos de idade, e minha mãe conta que tiveram pessoas que fizeram trabalhos para ela, né, de bruxaria, de macumbaria, e por isso que ela teve essa complicação, né, na gestação dela, muito difícil, que teve obras de macumbaria ali, porque ela chegou a ir para igrejas. E aí, irmãos, eu acabei sendo prejudicada com isso. Minha mãe ali não servia ao Senhor firme, né? Não estava convertida, não servia ao Senhor. Então, ali aqueles efeitos de macumbaria, efeito de bruxaria, teve efeito, né? E pegou em mim ali também. Eu sofri muito por conta disso. Eu era uma criança muito enferma, vivia muito doente. Meus pais tiveram muito trabalho comigo e eles não sabiam explicar o porquê que eu era uma criança tão doente. Eu tive que ir internada, fazia cirurgias, vivia no hospital. E eu lembro da minha infância assim. Eu lembro assim da minha infância sempre no hospital. Eu sempre estava internada, sempre estava no hospital, sempre doente, sempre com alguma coisa, né? Essa é a minha memória que eu tenho de quando eu era adolescente ali. E aí após isso, irmãos, meus pais, quando eu tive entre os 10 e 11 anos, meus pais chegaram a se separar. E ali foi aonde tudo mudou, né? A minha vida sempre foi boa, meus pais sempre foram pessoas muito dedicadas, foram pais de verdade. Eu agradeço ao Senhor pela educação deles. Só que depois, irmãos, ali que eles se separaram, que teve ali a investida do diabo para destruir a família, depois disso, irmãos, tudo mudou, né? Minha vida ali totalmente tranquila, a vida que eu tinha tranquila, mudou totalmente depois da separação dos meus pais. Foi aonde eu estava começando a minha pré-adolescência e eu vejo ali que o diabo ele se aproveitou de tudo isso. Ele aproveitou que eu estava ali saindo daquela fase da infância para a pré-adolescência, né, entre os 12 anos, foi onde ele se aproveitou. E tudo que tinha de ruim para acontecer na minha vida começou a acontecer, né? E a gente sabe que é uma fase muito complicada. Essa fase de 13, 14 anos é uma fase muito complicada, né? O adolescente geralmente ele é mais sensível, ele é mais explosivo, muito mais sentimental. Então foi onde começou a acontecer tudo de errado, né? Eu vivia ali uma vida de equilíbrio e depois que meus pais se separaram, tudo deu errado e eu não conseguia entender. E ali eu fui criando dentro de mim, ali eu fui guardando muita tristeza. Porque eu vivia, irmãos, na minha época da minha infância, como se fosse numa caixinha, sabe? Meus pais me protegiam, era aquele cuidado. E depois tudo mudou, eu comecei a ver que o mundo não era aquela bola de cristal, não era aquela coisa linda e maravilhosa que eu vivia. E ali foi onde eu comecei a sofrer muito. Acabei sendo criada em um lar de violência, muitos vícios, né? Tanto o vício de álcool quanto o vício de drogas. Então, assim, aquilo que eu vi, aquela realidade era horrível pra mim, uma situação assim pra mim horrível, onde tinha muita violência também, muita violência doméstica dentro de casa. E tudo aquilo ali eu fui vendo, irmãos, e foi criando um trauma em mim, né? Cheguei a passar por psicólogos e eu era uma criança, assim, uma pré-adolescente muito triste. Guardava muito aquilo, eu não conseguia dormir, porque eu tinha criado traumas de tanto ali ver violências, de ver vícios, muitas brigas dentro do lar, eu acabava que não dormia. E quando eu tentava ali dormir, parece que algo me acordava, eu acordava muito assustada, com muito medo, com medo de acontecer alguma coisa, com medo de acordar e alguém ter morrido. Era mais ou menos as coisas assim que eu sentia. Então eu não tinha paz, né? Era uma pessoa que guardava muito pra mim.
E ali naquela fase de escola, eu tinha minhas amigas, tudo normal. Porém, irmãos, eu não contava isso pra ninguém. Não chegava a falar os meus problemas, aquilo que eu estava enfrentando na minha casa, com a separação dos meus pais. Eu não falava pra ninguém, não cheguei a procurar um familiar meu para pedir ajuda, não procurei amigos, nem melhor amigo, eu não falava pra ninguém, então isso é pior. E ali eu fui guardando, até que eu criei aquele trauma, eu era uma pessoa totalmente triste, né? Ali eu tinha ali o início de depressão. Ali entre meus 15 e 16 anos eu já estava com início de depressão. E depois mais coisas ruins continuaram ali a acontecer, depois da separação dos meus pais, que eu não tinha aceitado, né? Eles ali acabaram se envolvendo com outras pessoas, que eu também não tinha aceitado, e tudo foi juntando junto com a adolescência, né? Que foi piorando, e aí chegou a época da minha vida que eu acabei sendo molestada. Foi um período da minha vida que eu fui constantemente molestada, e ali piorou a minha vida. Então, quando eu lembro do meu passado, eu falo assim que eu não tive, como outros jovens, assim, a sensação de usufruir do mundo. Eu usufruí do mundo, me diverti muito, como fala, namorava muito, saía muito. Não, minha adolescência foi diferente, porque eu nem tive essa oportunidade, porque como eu só passava por problemas, e na época minha irmã era bem mais nova do que eu, então na minha mente eu falava, eu tenho que cuidar da minha irmã. Então eu sempre tive aquela responsabilidade, a minha mente era como se fosse uma mente de adulta, porque eu tinha que ter uma responsabilidade. Eu tentava o tempo todo mostrar para as pessoas que não acontecia nada. Então eu não tinha ali aquele período de sair, meus pais também não deixavam sair, então eu não saía. Mas era uma pessoa que estava com depressão, tinha traumas, não conseguia dormir. E, irmãos, após ali eu ter passado por essas violências, por ter sido molestada também, eu acabei criando um ódio, né, por essa pessoa que me molestou durante um certo período. Eu criei um ódio por ela. E aí eu vi que era Satanás fazendo um plano contra a minha vida, porque eu criei tanto ódio, tanta mágoa dessa pessoa, que eu comecei a planejar como que eu iria matar ela. Olha isso, uma jovem de 15 anos, de 16 anos, planejando a morte de uma outra pessoa. E ali eu via que era o diabo, com certeza, porque ali vinha os pensamentos de eu matar essa pessoa, mas ao mesmo tempo vinha assim, falava assim na minha cabeça, olha, você mata ele, você ainda é adolescente, você não vai ficar presa, vai ficar pouco tempo, você vai sair, vai ficar ali poucos anos, após seus 18 anos, pode ser que você saia da cadeia, vai estar tudo certo, você vai conseguir viver sua vida e você vai se vingar dessa pessoa que fez tanto mal pra você. E ali, irmãos, era horrível, era essa sensação horrível, eu chorava constantemente. Irmãos, minha vida era só de choro, mas sempre às escondidas. Tanto que minha mãe, ela não sabe que eu passei por esse período de trauma, de depressão, ela não sabe, porque era tudo escondido mesmo. E eu lembro que aquela dor que eu sentia, aquela tristeza ali, era horrível, algo assim horrível mesmo. Eu chorava escondida no banheiro, ia pra cama, chorava escondido, e aí eu planejava de matar aquela pessoa, de matar ela envenenada, eram vários planos que tinha ali, planos diabólicos mesmo do diabo. Eu via que ele queria destruir a minha vida, né? Ele queria me colocar numa cadeia, ele queria me destruir, mesmo sendo nova. Porém, graças a Deus, eu não dei ouvidos aos pensamentos do diabo e não fiz isso, graças a Deus, não me vinguei, mas fui crescendo com aquela mágoa, aquele ódio que eu tinha daquela pessoa, de querer ver ela morta, de querer ver acontecendo algo ruim com ela. E após isso, irmãos, ali mais ou menos para 17 anos, quando eu completei mais ou menos 17 anos, eu tava já naquela vida ali frustrada. E eu tinha crescido, né, na igreja católica. Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscava alguma coisa espiritual. E ali eu falei, vou buscar o Senhor, cresci na igreja católica, me batizei na igreja católica, fiz eucaristia, crisma, né, que tem esses processos lá na igreja católica. E ali o meu sonho era ser coroinha, né? Eu tentava pegar todos aqueles meus problemas que eu tinha, que ninguém sabia, e tentava buscar ali a Deus, né? Era a única forma que eu conhecia. E ali o meu sonho era ser coroinha. Eu queria muito crescer logo para poder me tornar coroinha, para poder ajudar o padre lá, né, nas missas. Só que, irmãos, teve uma hora que eu me frustrei lá, né? Porque eu via lá que o grupo de jovens, né, que eram um pouco mais velhos do que eu na época, eles começavam a namorar, né, um com o outro, embora eu não conhecia a palavra de Deus, mas eu achava que aquilo estava errado. Eu falei, como assim, né? Aqui é uma igreja, né, a casa do Senhor, e os jovens que cantam na missa, um namora o outro, um fica com o outro. Eu fui começando a achar isso estranho. Aí eu continuei indo pra missa. Depois ali eu vi, Senhor, irmãos, que o próprio Espírito Santo ele começou a falar comigo.
E até um dia que eu tava indo pra missa, praticava, né, todos aqueles rituais, rezava, participava das missas, eu ia durante a semana também, eu não era aquele católico que só ia aos domingos, eu participava de tudo que podia, tudo que tinha na igreja eu queria estar em tudo mesmo, eu queria participar de teatro, danças, tudo eu queria participar. Só que o próprio Espírito Santo começou a me convencer, né, comigo assim, até um dia que eu parei de acreditar nas imagens, né, nos santos e tal. E eu falei assim, não, isso aqui não existe, eles não fazem nada. Assim, irmãos, eu vejo que foi despertar do Senhor, porque não veio uma pessoa me evangelizar, ninguém veio falar pra mim que era mentira, aquelas imagens ali não faziam nada, não existiam. Né? Foi o próprio Senhor. Até que teve um dia que teve uma missa, eu lembro até hoje que teve uma missa, e tinha como fosse uma cerimônia, que nós tínhamos que fazer uma fila para poder beijar a imagem, beijar o pé da imagem de Jesus. Eu lembro até hoje que nesse dia eu fiquei assim, tava na missa, mas eu fiquei revoltada. Eu falei assim, como que eu vou beijar o pé de uma imagem? E foi algo onde ali, irmãos, me despertou aquilo. Mas eu não sabia onde buscar Deus. E eu falei, não, vou continuar aqui na missa, né, porque eu quero buscar Deus. Mas eu sou uma católica que não crê nas imagens. Eu era assim, eu falava pra todo mundo, não, eu não creio mais nas imagens, elas não existem, não fazem nada. Eu só vou buscar a Deus. Só que, irmãos, que não se encaixavam as coisas. Sabe, eu tentava buscar Deus, mas eu não encontrava Deus, eu não encontrava Ele. E aquilo só me dava mais vazio dentro de mim, eu tentava entender o porquê. E eu lembro que um dos ensinos deles era que Deus, Ele era o Deus só da Igreja Católica, Ele não era de outras igrejas. Então eu cresci com aquele medo, né? Eu falei, não posso jamais sair da Igreja Católica, porque eles ensinaram pra gente que Deus só está lá, né? Que as outras igrejas não têm Deus. Então eu fiquei com medo. Eu falei, mas eu quero buscar Deus. Mas aí eu lembro que eu fiz uma oração. Inclusive nesse período que eu tava com essa depressão, com esses traumas, eu lembro que eu rezava, né, na verdade, eu rezava todos os dias antes de dormir. E aí eu rezei e falei assim, Senhor, eu não estou me sentindo feliz nessa igreja que eu tô indo, né, não estou me sentindo feliz, só que eles me ensinaram que o Senhor só é o Deus daquela igreja. Mas eu estou te pedindo aqui agora, se o Senhor quer me tirar desse lugar, se o Senhor é Deus de outras igrejas, me tira de lá e me coloca em outro lugar. Eu lembro que eu fiz essa oração. Falei, porque eu quero te servir, eu quero te servir. E eu lembro que eu fiz essa oração bem sincera, irmãos. E aí chegou um período que eu estava no ensino médio, e com aquela sede de querer buscar Deus, mas eu não encontrava Deus. Até quando eu parei realmente de ir para a igreja católica, foi onde eu já estava ali chegando perto dos meus 18 anos, aí eu já podia sair, minha mãe estava deixando eu sair, já ir para as baladas, sair com os amigos, beber. Foi onde eu já comecei, né, a ir pros baile funks, na verdade, né, casas de show, ia pros funks, né, porque naquela época meus amigos tudo participavam desses negócios, eu queria estar junto, eu queria ser jovem igual a eles, então eu parei de ir para a igreja católica e comecei a me divertir. Só que nessa, irmãos, como eu cresci, né, no trauma, vendo muitos vícios, eu lembro que eu falava assim, eu não vou beber, porque eu vi meus pais bebendo, isso não foi bom pra mim, isso destruiu a minha vida, eu não quero beber. Só que, irmãos, o diabo, ele é sujo. Mesmo que ali eu tinha falado que eu não ia beber, eu lembro que, irmãos, do nada eu comecei a beber. Só que, irmãos, o diabo, ele é tão sujo que logo cedo ele quis ali me amarrar, me prender nos vícios. Porque eu com 18 anos, irmãos, eu não queria beber só no sábado, no domingo ou na sexta. Começou, irmãos, ali aquele vício mesmo. Durante a semana, eu pedia dinheiro pra minha mãe, porque eu queria comprar uma garrafa de bebida, eu precisava beber. E aquele desejo, irmãos, era um desejo assim, que não dava pra controlar. E eu procurava dinheiro, irmãos, pra poder comprar as bebidas. Então, olha que engraçado, eu cresci num lar de vícios, que destruiu a minha vida, e eu tava ficando igual. Aquilo que eu sofri, eu tava ficando igual. E eu não tava percebendo isso. E ali, irmãos, era algo assim, incontrolável, aquela vontade de beber, aqueles vícios ali, eu procurava dinheiro, não conseguia, mas o diabo é o diabo, ele sempre vai ajudar a gente a ficar no pecado. E eu não sei como, mas eu conseguia dinheiro. Eu conseguia dinheiro para beber durante os finais de semana. Se eu não tinha dinheiro, eu conseguia com um primo meu, e a gente bebia junto durante a semana, irmãos. E ali eu vi que o diabo estava realmente me amarrando nos vícios, só que realmente estava cego espiritualmente. E eu não consegui perceber isso. Uma jovem, uma mulher viciada, literalmente viciada no álcool, né, no alcoolismo ali. E aí, irmãos, do nada, assim, eu falo que é o Espírito Santo, ele continua assim trabalhando. E eu ali viciada, já ali, né, podendo usufruir, né, dos prazeres do mundo, que é balada, que são namoros, muitas amizades. O próprio Senhor começou a falar comigo na minha casa.
E me acendeu dentro de mim, irmãos, o desejo de ir para a igreja. E igreja de crente. Só que é engraçado que eu conhecia os crentes. Eu não conhecia nem a palavra crente evangélico, eu nem sabia falar a palavra. Você vê como que é hoje em dia, né? Tem pessoas que realmente não conhecem. E eu não conhecia. E eu falava assim, nossa, mas eu quero ir para uma igreja, mas eu nem sei o nome deles. Aquele pessoal lá que passa de saia, com a Bíblia na mão todo domingo. Eu quero ir para essa igreja. Só que, irmãos, eu tinha vergonha. Porque eu era do mundo. Não tinha roupa, não tinha vestido, não tinha saia. Mas ficou isso dentro de mim. E eu lembro que esse desejo ficou tão intenso dentro de mim, tão intenso, que eu comecei a falar dentro da minha casa, pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu padrasto. Eu também falei, nossa, eu quero ir pra igreja, eu quero ir pra igreja, aquela igreja dos crentes. E aí, irmãos, eu tinha vergonha. E eu lembro que quando esse desejo estava tão assim, dentro de mim, tão grande, esse desejo tão grande, eu comecei a lembrar da minha infância. Quando eu era bem pequenininha, assim, entre acho que uns 4 ou 5 anos, eu tinha uma vizinha. E ela era da igreja Deus é Amor. E eu lembro que ela me levava, ela levava eu e os filhos dela pra igreja. E eu lembro que eu ia direto com ela, assim, finais de semana, ela sempre me levava, porque eu gostava. E é uma lembrança, irmãos, que eu não lembrava naquela época. Mas eu vejo que foi o próprio Senhor que me fez lembrar, né? Quando eu era bem pequenininha lá, eu vendo os cultos, né? Tinha pastores que revelavam lá pros irmãos. E eu lembrei disso, eu era muito pequena. E aí eu falei, então eu vou naquela igreja. Mas eu vejo que ali o próprio Senhor não permitiu eu ir. E aí aquele desejo ficou, e eu lembro e falei assim, eu preciso ir numa igreja, eu preciso urgentemente ir numa igreja. E aí, irmãos, na mesma semana que eu falei isso, eu teve 2 amigas minhas que me mandou mensagem, né? Uma amiga minha que estudava comigo, era minha melhor amiga, e ela era evangélica, tinha acabado de se batizar nas águas, também era jovem como eu. E ela me convidou, falou assim, amiga, vamos na minha igreja? Vai ter culto, vamos? E eu falei assim, nossa, eu respondi, eu lembro que eu respondi ela no Facebook, eu falei assim, nossa, isso aí o próprio Senhor tá te usando, porque eu quero muito ir na igreja, eu quero muito, tô com muita vontade, muito desejo. Ela, então vamos comigo no domingo. Só que aí, irmãos, eu recusei o convite, porque eu me lembrei que na igreja deles, eles usavam roupa social, salto, eles iam bem vestidos. E eu não tinha isso, uma pessoa que é do mundo jovem, eu não tinha salto, não usava salto, na época eram outras modas, não tinha vestido, não tinha saia, então eu falei assim, não, eu não vou, porque eu vou entrar naquela igreja com muita vergonha, não vou entrar de calça, tenho muita vergonha, não vou, eu quero ir, mas não vou. Aí eu lembro que na mesma semana, uma outra amiga minha, que cresceu comigo, tinha se convertido, só que a gente não tinha contato, me mandou também mensagem, falou assim, vamos pra igreja comigo no domingo. Aí eu falei assim, amém, eu vou sim, Deus também tá te usando. Só que, irmãos, esse convite dela eu não recusei. Eu não recusei, embora eu não conhecia a igreja dessa minha amiga, só conhecia a igreja da outra minha amiga, que eu sabia mais ou menos como que era, porque é aqui pelo bairro onde a gente mora. E aí eu falei assim, sim, eu vou, eu não recusei, nem pensei em roupa, não pensei em nada. Aí ela falou assim, então você vai? Eu falei, vou. Aí ela falou, então a gente tem 2 igrejas, uma no Jardim Esté e uma outra que a gente também tinha. Aí eu falei assim, eu vou. Aí eu lembro que nessa época eu combinei com a minha irmã, né, mais nova, combinei com a minha prima, vamos no domingo, vamos pra igreja. E eu lembro, irmãos, que eu nem liguei pra roupa, não liguei pra nada. Eu vim assim com a roupa do mundo que eu usava mesmo. E eu lembro que foi no domingo, né? E aqui a gente tem, agora aqui na nossa igreja, nós temos o culto de salvação. E eu lembro que eu vim no culto de salvação. E, irmãos, quando eu entrei aqui nessa igreja, já foi diferente, sabe? Foi diferente o tratar. Eu e mais 2 jovens do mundo, né? Eu e mais 2 jovens do mundo ali nos trataram bem. E eu lembro, irmãos, que tava tendo oração de libertação domingo com o nosso pastor aqui, presidente. E assim, irmãos, que começou a oração de libertação, que a gente chegou um pouco atrasada, eu lembro que Deus deu uma grande vitória, assim, Deus manifestou um grande sinal, eu não conhecia nada de Deus. E, irmãos, Deus deu ali um livramento na minha casa de morte. E era verdade, porque aconteceu, né, teve um ocorrido na minha casa com a minha mãe. Na mesma semana tinha acontecido uma coisa lá em casa. E o próprio Senhor revelou, né, pro pastor no culto acerca disso, e minha irmã acabou manifestando. E quando eu vi minha irmã manifestada, eu lembro que o pastor, né, ele me chamou até a frente, na frente do demônio, assim, e falou, olha, Deus tá cortando um laço de morte na vida da sua mãe, o diabo queria matar a sua mãe. E ali, irmãos, eu não conhecia nada de Deus, mas não teve como falar que era mentira, porque ele não sabia de nada, e realmente tinha acontecido uma coisa ruim na minha casa, dentro de casa. Ele não sabia, ele não conhecia a gente, eu vi que foi verdade ali, e Deus ali libertou minha irmã, né, Deus cortou o laço de morte na minha casa, não aconteceu nada, Deus livrou a minha casa da morte, e eu vi ali que o Senhor estava trabalhando. Só que, irmãos, eu não me firmei com o Senhor, né, mesmo vendo aquilo ali grandioso, eu vi que a igreja que eu tinha vindo era do jeito que eu queria, do jeito que o Senhor estava falando na minha casa, só que eu não me firmei, eu demorei, acho que mais ou menos 1 ano e meio,
para me firmar com o Senhor. Porque nessa época eu tava já saindo do ensino médio e eu ia pra faculdade. E eu lembro que eu tava me dedicando muito pros estudos, muito, me dedicava demais. Eu saía da escola às 6 horas da tarde, ia para um outro curso e só chegava em casa quase meia-noite, então eu não participava dos cultos. E aí durante a semana eu não vinha pra igreja. E irmãos, aí eu vi que o diabo também me cegava, porque tinha culto nos domingos, mas eu não participava. Mas, irmãos, como Deus, Ele é Deus, Ele sabe trabalhar nossas vidas. Eu lembro que ficou ali um período muito difícil. Teve uma época que foi bem difícil dentro de casa. Minha irmã estava firme na igreja, mais que eu, vinha para os cultos. Ela sempre me falava, Jaiara, falta nos seus cursos, vai para a igreja com a gente, você está perdendo. É muitos sinais, é muitas coisas lindas. E eu, irmãos, ali o diabo me cegando. Só que, né, aconteceu coisas ruins ali, irmãos, que eu lembro que aí eu me firmei, vim pedir ajuda pro pastor. Ele me ajudou, ele me estendeu as mãos. Mesmo ali, eu parei de vir para os cultos, mas quando eu precisei, eu pedi ajuda para ele me ajudou, ele não me abandonou. Ele podia ter falado, nossa, irmão, você subiu da igreja e agora quer ajuda? Mas não, ele fez ao contrário, ele me ajudou e eu vim para a igreja. Até que ali eu vim para os cultos e me acendeu ali o desejo de batizar nas águas. Ali já estava 2 anos que eu estava frequentando a igreja, não de maneira firme, mas me entregando para o Senhor. E aí eu resolvi batizar nas águas. E eu lembro, irmãos, que um dos motivos para eu querer batizar nas águas foi porque, assim, aqui a nossa igreja é uma igreja de sinais. Tem muitos sinais aqui. Curas, libertações. Graças a Deus é um lugar aqui que Deus, Ele manifesta os sinais dele. Ele faz maravilhas aqui. Mas eu sei que o que me chamou a atenção aqui nessa igreja não foi os sinais. Não foi cura, não foi libertação, não foi as maravilhas. O que me chamou a atenção foi a pregação. Foi ver o meu pastor pregando. Porque assim, irmãos, abriu os meus olhos ali. Pra mim, eu fui liberta ali pela palavra. Era algo assim tremendo. Eu lembro que eu conversava com a minha irmã em casa, porque eu não conhecia realmente nada de Deus, nada. Eu tinha muitas dúvidas. E aí eu perguntava assim coisas pra minha irmã na minha casa, acerca da palavra de Deus. E irmãos, era incrível. Eu perguntava pra ela, comentava alguma coisa pra ela dentro de casa. E quando chegava no culto à noite, parece que o pastor tinha escutado tudo que eu tinha conversado em casa. Ele me respondia tudo. Todas as minhas dúvidas que eu tinha acerca de quem era Jesus, eu não conseguia entender se ele era o Filho de Deus, mas se ele é Filho de Deus, como que ele é Deus? Sim, irmãos, coisas incríveis que o Senhor foi me respondendo na palavra. E ali foi onde me chamou mais atenção. E eu falei, não, realmente, Deus existe e Deus, Ele é Deus dos crentes. E ali eu resolvi batizar nas águas, abandonei tudo. E eu lembro, irmãos, que quando eu quis batizar nas águas, aquele vício, ali aquele desejo horrível, irmãos, dos vícios. E eu lembro que eu participava dos cultos de libertação. Irmãos, enquanto os irmãos ali estavam orando em mim, ali, né, tinha a oração de libertação, irmãos, vinha um vício, assim, na hora do culto, vinha o desejo. Eu lembro que eu sentia o gosto da bebida na garganta, eu conseguia sentir o gosto da bebida, era uma coisa assim maligna, algo horrível. E eu saía do culto e falava para as meninas, eu falava assim, nossa gente, eu tô com muita vontade de beber. Eu tava na oração, aquele gosto de bebida na minha boca. Mas Deus, Ele é fiel, irmãos, porque eu não voltei para os vícios. Não bebi, não voltei para os vícios. O Senhor foi me libertando pouco a pouco. Eu fui perseverante. Não vou falar para vocês que foi fácil, porque não foi. Porque, irmãos, eu gostava de beber. Eu gostava do gosto da bebida. Mas a gente tem que negar. A gente tem que fazer um esforço. Porque a gente até participa dos cultos, a gente recebe a oração. Mas quando chegar lá fora, se a gente não se esforçar, não vai adiantar nada a oração, não vai adiantar você ir pro culto. E era assim comigo. Eu vinha pro culto com o coração aberto? Eu vinha. Mas lá fora, não. A tentação continuava ainda. Porque a gente não se liberta de um dia para a noite. Então vinha a tentação, vinha a vontade de voltar para as bebidas, de voltar para a balada, vinha sim a vontade. Só que eu tive que lutar contra mim mesma, até que o Senhor realmente me libertou 100%, eu recebi a presença de Deus e hoje eu estou na presença do Senhor. Mas é porque eu me esforcei, eu tive que acreditar na palavra, eu tive que acreditar em tudo que o Senhor opera nessa igreja. E eu sou grata ao Senhor, porque hoje, irmãos, eu não tenho mais mágoa. O Senhor, Ele me curou. Eu participava dos cultos de consagração durante a manhã, o pastor fazia culto de cura interior. E, nossa, irmãos, foi algo assim maravilhoso na minha vida, aquela sensação. Eu participei das campanhas de cura interior. Eu lembro que aquela mágoa que estava na minha vida saiu, né? Eu chorava muito ali durante as ministrações, chorando. Mas eu lembro que saiu aquele peso, era algo assim horrível dentro de mim. Saiu aquela mágoa, saiu o ódio daquela pessoa que me fez mal. Eu não tenho mais ódio dessa pessoa. Não tenho mais, irmãos. Hoje eu consigo olhar nos olhos dela normalmente. Eu não tenho ódio, pelo contrário, eu amo essa pessoa. Oro por ela, eu continuo orando pela vida dessa pessoa. E eu não tenho mágoa, eu não tenho mais nada, irmãos. Porque quando a gente perdoa de verdade, a gente não tem ressentimentos.
né? Se a pessoa ali acontecer algum problema com ela e ela precisar da sua ajuda, você vai ajudar, mesmo que ela fez mal pra você no passado. Quando você perdoa de verdade, irmão, você consegue ajudar a pessoa verdadeiramente. E é assim quando a gente perdoa. E hoje eu não tenho mágoa dessa pessoa, não tenho ódio, não quero mal dela, pelo contrário, eu amo ela, oro por ela, já fiz campanha por ela, e eu perdoei ela, e eu amo ela em Cristo Jesus, né? E o Senhor me libertou. E eu vejo que tudo que aconteceu, eu não quero que o Senhor castigue essa pessoa, pelo contrário, eu quero que o Senhor salve ela. E eu vejo que tudo que aconteceu serviu pra mim, né? Deus não foi mal comigo, né? Eu poderia ficar pensando, nossa, Senhor, mas eu era tão nova, passei por tudo isso, tantos traumas, fui molestada, Senhor, fiquei com tanto trauma. Não, né? Mas eu sei que tudo ali cooperou para que eu estivesse na presença de Deus. Então eu não murmuro de nada que aconteceu. Tive traumas, mas o Senhor ele me ajudou. Eu fui curada. Hoje eu não tenho mágoa, hoje eu não tenho mais esse trauma. Hoje eu não fico lembrando do que aconteceu comigo e fico chorando. Não, eu não sinto mais nada, irmãos. Ao contrário do mundo, que lá fora eu ficava lembrando. Eu lembrava de tudo que aconteceu comigo, eu chorava. E hoje não sinto mais nada, mas pelo contrário, eu glorifico ao Senhor. Eu quero dizer também para você que está vendo esse vídeo, se você passou por algo parecido também, abre o coração pro Senhor, para você perdoar essas pessoas que fez mal para você, porque o Senhor, ele é misericordioso. Ele pode sim tirar essa tristeza de você, ele pode sim tirar esse ódio de você, e pode também libertar essa pessoa que fez mal para você, porque ela também precisa de Jesus. Assim como eu orei por essa pessoa, você também vai ter essa capacidade sim. O Senhor vai te levantar, mas você precisa crer, você precisa se entregar na oração, pedir pro Senhor. Você tem que abrir o coração para Ele, assim como eu fiz pro Senhor. Porque se eu não tivesse ali aberto meu coração, só Deus sabe como é que tá hoje. Eu ia estar numa depressão, talvez eu tinha me suicidado, porque eu me planejava me matar. Eu me planejava, eu queria fazer mal pro meu próprio corpo, mas eu via que era o diabo. Mas o Senhor, Ele deu uma chance de vida para mim, e Ele me libertou. E eu falo isso para você, creia, independente de como você esteja hoje, mas creia que o Senhor ele é capaz sim de te curar. E quando o Senhor ele cura de verdade. Não existe mais trauma, não existe mais tristeza, não existe mais nada. Amém?